Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bagagens do poder em voo do Tigrinho. PF investiga por que malas de Mota e Ciro Nogueira escaparam de raio-x após viagem em avião de Fernandinho OIG. Escala 6x1 mais perto do fim. Comissão especial será instalada amanhã. PT fica com presidência e Centrão com relatoria. Rumo ao STF. Governo aposta que indicação de Jorge Messias deve ser aprovada com margem maior do que a de Flávio Dino. Toma desavisado. Sóstenes Cavalcante tenta provocar Lula nas redes e é chamado de ladrão por internautas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. E ao meu lado já tenho meu amigo, meu companheiro, meu colega, meu tudo, Chico Sá. Boa tarde para você, meu querido. Felicidade renovada estar aqui com você, Gabi. Felicidade renovada. Obrigado, audiência. Aliás, porque essa semana é semana de feriado. Olha, mas eu não sou dono de nenhuma dessas 5 malas, viu? Nenhuma, né? Nenhuma. Não tenho esse poder, né? De quando eu vou no aeroporto ali com minha humilde mala de mantimentos que eu trago lá do Cariri, né? Ali uma boa farinha, uma rapadura, um feijão de corda e tal. Ela tem que passar no raio-x. Não tenho essa moral que essas autoridades têm em certos aeroportos, uns aeroportos que já são suspeitos. Chico, só para o pessoal entender, quem está nos acompanhando, e a gente vai analisar essa notícia ao longo do programa, a gente vai falar sobre isso. Aliás, daqui a pouco tem enquete para você votar dizendo o que você acha que tinha nessas malas. Mas já adianto que a Polícia Federal está investigando a entrada no Brasil de 5 malas que foram levadas num voo em que estavam 2 personagens bem importantes da nossa política. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o senador Ciro Nogueira. Isso aconteceu em 2024, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas essa bola já foi levantada pelo Chico Sá. Eu queria gerar um mistério aí, né? Fica o mistério já. Então vamos lá. Deixa o mistério. Depois você vai votar também sobre o que você acha que tinha dentro dessas malas. Você que está nos acompanhando aqui. E vamos seguir, porque essa semana é uma semana decisiva em Brasília. Elô Vilela já está a posto para conversar com a gente neste comecinho de ano 2. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Olha, o Congresso está fervilhando, coisa rara numa terça-feira. Está cheio de gente, tanto na Câmara como no Senado, muita discussão e, claro, temas quentíssimos, né? Dosimetrias, escala 6x1, a sabatina do Jorge Messias para o STF. Então, tem assunto, você escolhe, Gabi, por onde você quer começar. Vamos por escala 6x1, Elô, pelo fim da escala 6x1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse hoje que a comissão especial sobre o fim da escala 6x1 vai ser instalada amanhã. Então, expectativa grande com isso. O presidente dessa comissão vai ser o deputado Alencar Santana, do PT, e o relator vai ser o deputado Léo Prates, do Republicanos. Então, até o fim de maio, devemos ter essa aprovação. Durante coletiva com os jornalistas, o Hugo Mota não quis se comprometer com o conteúdo do texto. Essa é a parte que me preocupa, Elô, você vai poder falar sobre isso. E evitou responder se defende o fim da escala 6x1 ou um novo modelo de jornada de trabalho. Depois da Câmara, só para te passar a palavra, ainda a pauta tem que passar pelo Senado. Então, sobre isso,
o Hugo Mota disse, olha, ainda não falei com o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, vou trazer agora o trecho da fala do Hugo Mota e a gente volta aqui para a nossa mesa de discussão. Vamos assistir. Vou aguardar passar essa semana de muitos assuntos importantes, tanto no Senado quanto aqui na Câmara, para podermos combinar, quem sabe, um cronograma nas duas casas, cada um, claro, respeitando a autonomia que cada casa tem na construção desse texto. Aqui na Câmara nós vamos nos dedicar para que até o final do mês de maio a matéria possa ser votada tanto na comissão especial como também no plenário da Casa. Elô, quero saber como é que tá os bastidores sobre isso, como é que o governo, né, a base do governo e o governo também está articulando a divulgação dessa pauta, né, do fim da escala 6x1. Olha, Gabi, realmente é muita movimentação, o governo abraçou de vez essa pauta, né? Aliás, a coisa de 2 anos, se você perguntasse, o governo não acreditava que isso poderia ser levado à votação ainda no primeiro mandato do presidente Lula, mas quando viu que houve um movimento que cresceu e que ganhou força, então o governo mandou um projeto em regime de urgência, mas o que está sendo discutido aqui é uma PEC. E essa PEC, você viu o deputado Alencar Santana do PT, que foi uma surpresa, ninguém estava esperando que o PT conseguisse ser presidente dessa comissão, então isso foi uma boa notícia. Agora, vai ser muito difícil alguém votar contra uma PEC em ano eleitoral, né, que favorece os trabalhadores. Só que a gente ainda não sabe como esse texto vai sair. Como você bem disse, a gente não sabe se vai ser um compromisso com a redução da escala 6x1 para 5x2 ou se vai ser um compromisso com a redução do número de horas trabalhadas durante a semana sem garantir 2 dias de folga, que é a grande exigência da classe trabalhadora, sem redução de salário. Isso o Hugo Mota falou, sem redução de salário. Então vamos ver se eles vão conseguir colocar aí algum presentinho para os empresários. A Manuela Borges, a gente acompanhou essa entrevista lado a lado hoje, ela fez uma pergunta sobre isso e o Hugo Mota não se comprometeu com absolutamente nada. Então, acompanhar o trabalho da comissão e o deputado Alencar Santana já disse que vai ser preciso ter pelo menos 2, se não 3 reuniões toda semana para garantir o prazo, porque o Hugo Mota quer entregar esse projeto pronto, votado pela Câmara até o fim do mês, para que o Senado, então, tenha tempo de discutir a matéria, votar também e seguir para a sanção do presidente Lula ainda no primeiro semestre. Eu estava aqui dando uma procurada, né, no perfil desse parlamentar que vai ser o relator desse texto também, que é do Republicanos. Ele acaba de começar a trabalhar no Congresso, ele tem Lu. poucos meses de atividade parlamentar. Então é um pouco uma incógnita, né, apesar de ter dito publicamente que é favorável, mas todos os parlamentares estão dizendo que são favoráveis, né? Ninguém quer botar a cara em ano eleitoral, mas o surpreendente é o Alencar, não é, no comando da comissão. Eu acho que é um bom indicativo. Eu creio que ninguém vai fazer o maluco de votar contra esse projeto. O perigo é embutir ali os famosos jabutis, né? Jogar ali incentivo fiscal, alguma coisa para o governo, para nós mesmos acabar tendo que pagar esse benefício para a classe trabalhadora. Mas eu queria lembrar nessa hora que a gente fala que a Elô falou que quem diria, né, que essa proposta fosse votada, fosse levada a sério, eu também não acreditava. E eu gostaria de lembrar do vereador Rick Azevedo, que é um ex-caixa de farmácia. Ele é o símbolo da 6x1. E o idealizador do movimento VAT. E o idealizador do VAT, vida além do trabalho. Então, esse trabalhador brasileiro, vereador pelo Rio de Janeiro, assim, não era da classe política convencional, não é de família rica dos estados que viram deputado. Ele é um trabalhador, um caixa de farmácia que viveu na pele a 6x1, coloca essa proposta na rua para os seus eleitores, é eleito com quase 30 mil votos, insiste ali com a bancada da esquerda, ele é do PSOL, mas insistiu também com o PT, com outros partidos de esquerda, e é
por isso é pelo Rick Azevedo que temos hoje esse sonho da classe trabalhadora. Boa essa lembrança, né, Lu? Porque o Rick Azevedo ele pautou esse debate e também, como bem disse o Chico, é um trabalhador que caixa de farmácia. Isso, talvez empregado de farmácia seja a categoria ali mais espezinhada. É representativa, né? É a cara dessa jornada, né? É representativa. Eu acho que isso deixa muito claro de onde tem que vir as demandas e de onde tem que vir a cobrança. Quando ela vem da base, da classe trabalhadora, do movimento popular, ela ganha uma força indiscutível e dobra o Congresso e pressiona o governo. Por que não dizer, né? Se não fosse isso, o governo do presidente Lula, nesse primeiro mandato, não ia apresentar esse projeto. Então, isso é mérito exclusivo mesmo do movimento popular. Agora, eu tive acesso a um documento que foi feito pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto e foi distribuído para várias assessorias de imprensa de ministérios, mostrando o porquê dessa medida ser justa, ser muito bem aceita pela sociedade. Eles têm estudos do IPEA, da Unicamp, da FGV, com os dados de cada um deles, mostrando que hoje essa proposta é muito bem aceita na sociedade, inclusive por setores que a gente não imaginaria, como os empreendedores, as pequenas e microempresas. Então, é uma maioria indiscutível da sociedade brasileira que hoje acredita que é necessário, que vê vantagem, que a produtividade aumenta, que a saúde mental dos trabalhadores também melhora, com isso o clima de trabalho, diminui a rotatividade nas empresas. Então, são muitas vantagens que esse documento enumera e que foi para os ministérios com a recomendação de que todos os ministros comecem a falar para todo mundo, em todo canto, em toda oportunidade que tiverem, a respeito da importância e das vantagens dessa mudança da jornada. Excelente, Elo. Muito bom você ressaltar essa questão da produtividade. Tem sido algo até que empresários têm vindo a público falar sobre isso, empresários que adotaram já esse modelo de escala, que é um avanço até em outros países, o México, por exemplo, enfim, tem outros países que já estão avançando nisso, inclusive na América Latina, e também os casos de saúde mental. Só para reforçar aqui, o Rick Azevedo, durante as eleições, né, quando houve a apuração e ele estava saindo como candidato a vereador, a votação dele foi muito expressiva, justamente o que mostra o apelo dessa pauta do fim da escala 6x1. Mas vamos avançar aqui. A gente tem muita coisa acontecendo em Brasília, Elo, e por incrível que pareça, aquela novela do Jorge Messias vai chegar ao fim, né? Vamos ter um desfecho dessa história. Ele foi indicado... Epílogo. Exatamente. Ele foi indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo, aberta depois que saiu o Luiz Roberto Barroso, né, em outubro do ano passado. Até agora, ainda estava aberta. E vai passar por sabatina amanhã na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Segundo a apuração da CNN, na tentativa de vencer ali a resistência de parte dos parlamentares, nos últimos dias o governo acelerou a liberação de 12 bilhões em emendas também e avançou nas negociações para as indicações de vagas em agências reguladoras. O Palácio do Planalto está apostando que o Jorge Messias vai ter no plenário um patamar de aprovação superior ao do ministro Flávio Dino em 2023. O cálculo atualizado agora para o Jorge Messias está apontando pelo menos 44 votos favoráveis. A Elo vai poder falar sobre isso também. E o senador Everton Rocha, para fechar, que é o relator da indicação, ele está prevendo uma sabatina mais dura, mas o Messias já tem uma estratégia que vai ser defender os padrões éticos do Supremo Tribunal Federal, aliás, uma discussão que está muito em voga nesse momento, né? E não vai citar diretamente o nome de nenhum dos ministros. É isso, Elo, quero saber quem vai, inclusive, ocupar o cargo na AGU, né? Pode ser até uma mulher, não é isso? Então vamos lá, olha, eu conversei agora há pouco com o senador Everton Rocha, que é o relator, como você disse. Ele disse que
o Jorge Messias terá pelo menos 45 votos. Ele está contando com pelo menos 45 votos. E disse também que não fará um longo discurso, não vai ler o relatório dele, vai simplesmente fazer um rápido resumo e já partir para as perguntas, ou seja, vai usar só os 10 minutos regulamentares que todo senador tem para fazer pergunta e vai pedir a todos os senadores da base do governo que sejam o mais breve possíveis, que não usem nem os 10 minutos. E disse assim para mim: o Messias vem aqui não é para colecionar palavras e discursos, ele vem aqui para colecionar votos e o importante é a gente resolver isso quanto antes. Então, muita gente acha que vai demorar o dia inteiro, segundo o Everton, talvez não. Agora, conversei também com o senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, que vai presidir esses trabalhos, e também me pareceu muito tranquilo a respeito da possibilidade de aprovação do Jorge Messias. Então, acho que está tudo mais ou menos como disse o senador da oposição, o Esperidião Amin, que está no saco. Ele já considera como algo resolvido. Foi muito engraçado o Esperidião hoje. Mas então acho que resta agora a discussão a respeito do que vai acontecer na AGU assim que sair o Messias. Quem vai ocupar o lugar dele? E aí a gente tem uma disputa intensa, mas silenciosa, porque ninguém pode sair por aí pedindo voto, é tudo feito de uma maneira muito discreta. Porém, o que é importante dizer é que a gente sabe que existe uma pressão muito grande para que o presidente Lula, pelo menos na AGU, escolha uma mulher. Porque, já que não escolheu até agora 3 indicações para o Supremo, nenhuma delas foi uma mulher, que pelo menos agora na AGU ele coloque uma mulher. E aí a gente tem pelo menos 4 grandes, fortes candidatas para o cargo, né? Que estão ali na boca de espera, discretamente, mas ansiosas para saber o que vai acontecer. A única delas, que é negra, é a Manuelita Hermes, que já trabalhou no STF, ela trabalhou com a ministra Rosa Weber. Mas a gente tem outras pessoas de cargo muito alto da AGU, como a Isadora Cartacho, que parece ser a candidata do André Mendonça, se é que ele pode ter candidato, mas parece que ele está patrocinando essa candidatura. Ela é secretária-geral de contencioso da AGU, é mestre pela FGV. Tem também a Clarice Calisto, que é secretária-geral da AGU, mais ligada ao PT da Bahia. Tem a Annelise Almeida, que é procuradora-geral da Fazenda, aparentemente teria o apoio do Haddad. Enfim, você tem também a Clarice Calisto, que é essa sim, que é ligada à AGU, ao PT da Bahia. E você também tem a Adriana Venturini. Adriana Venturini trabalhou muito de perto com o Palácio do Planalto quando estourou aquele escândalo do INSS. Foi ela que imediatamente fez o plano para ressarcir todos os aposentados. Não demorou uma semana, virou noite e fez um plano para enfrentar o problema. Então, nesse momento, ela que já tem uma longa carreira, passou por várias diretorias da AGU, se firmou como candidata também. Então, você tem aí pelo menos 4 bons nomes que o presidente Lula pode escolher para dessa vez, vamos lá, né, presidente Lula, colocar uma mulher na direção da AGU. Olha, eu acho que tem que ser uma mulher, é óbvio, acho que não pode... É o mínimo. Sabe, já foi muito, deixa pra lá, depois a gente escolhe uma mulher, depois escolhe uma mulher. Gente, tá ficando feio a parada, né? Tem mulher de uma competência extraordinária, tanto quanto o Messias, por exemplo, poderia ter escolhido já pro STF, não escolheu. A AGU agora como diz o torcedor, quando seu time tá mal e tem que ganhar alguma coisa, agora é obrigação. Agora é obrigação. Boa. Elô, eu ainda quero... Eu acho que é. Vai. Pode ir lá, querida. Não, eu acho que e acho que o Messias está garantido. O Everton Rocha disse que seria muito difícil usarem isso politicamente nesse momento. O clima aqui mudou completamente, né? Depois que resolveu-se que realmente o ex-presidente do Senado
vai ser mesmo candidato ao governo de Minas Gerais, né, com apoio do presidente Lula. Então, ele, que era o nome favorito do Davi Alcolumbre, já não tem mais condição, esse problema foi superado e a coisa ficou mais tranquila. E hoje, inclusive, o Messias se encontrou com o Alcolumbre, que estava se recusando a encontrar com ele, dizendo que ia manter a postura de neutralidade, mas aparentemente hoje rompeu essa postura de neutralidade, finalmente se encontrou. Mais um sinal de que deve ser tudo tranquilo amanhã. Justamente, vamos acompanhar. A Elô vai estar em Brasília amanhã, trazer todas essas informações para a gente. E, Elô, tem uma outra história que a gente traz, um desdobramento, na verdade, que é o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Barci de Moraes, acionando a justiça contra o senador Alessandro Vieira por danos morais. É uma apuração da CNN e o motivo, segundo a ação que foi assinada pelo escritório da Viviane, foram declarações à imprensa do senador associando o Alexandre de Moraes ao PCC e sugerindo a existência de circulação de recursos financeiros entre os familiares do ministro e a facção criminosa. Vamos entender de acordo com a petição, né? Diz o seguinte: o Vieira se excedeu muito, aliás, em muito, o exercício regular do direito dele de livre manifestação, extravasando, inclusive, os limites da imunidade parlamentar. E uma indenização aqui de pedido de R$20 mil. O Alessandro Vieira, só para lembrar a todos que nos acompanham, né, de onde vem isso, foi o relator da CPI, do crime organizado, e no relatório final ele pediu o indiciamento do Alexandre de Moraes e dos ministros também Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, além também do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E esse relatório ele foi rejeitado, houve uma estratégia do governo que acabou com a rejeição do relatório. O posicionamento do senador, que foi procurado, ele se referiu à ação como uma intimidação que não vai frear o seu trabalho e disse que as declarações dele foram distorcidas. Essa, né, atrelando o ministro Alexandre de Moraes ao PCC, Chico. Vamos ver se a justiça vai se contentar com uma explicação dele. Não queria dizer isso, queria apenas fazer uma crítica e talvez se salve. Mas ele foi muito contundente nos ataques ao Alexandre de Moraes. Óbvio que poderiam ser feitos, ataques políticos pertencem ao jogo, né, ao jogo de Brasília, mas essa ligação com o PCC exagerou, né? Foi além da passou da conta, pediu esse processo, porque ele não vai ter como provar isso. Dá para provar, por exemplo, que exatamente, Chico. Não vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Dependendo de com quem você conversa aqui no Senado, a resposta é diferente. O Espiridião, a mim mesmo, eu perguntei para ele, ele disse, isso é medo, dizendo que o Alexandre de Moraes se sentiu encurralado e reagiu por medo dessa maneira. Mas eu conversei também com o senador Contarato, que era o presidente da CPI, de onde saiu esse relatório do Alessandro Vieira. E ele me disse o seguinte, olha, para você imputar um tipo de acusação como essa e pedir o indiciamento, você tem que ter indícios muito fortes, sem ter feito quebra de sigilo, sem ter colhido depoimento, sem ter nenhum elemento como esse. Como você pode pedir o indiciamento do ministro sem ter pedido indiciamento de ninguém do PCC, de nenhum conhecido envolvido com crime organizado? Ou seja, ele foi muito crítico e disse que o senador não estava em território firme quando falou o que falou. E ele disse para mim assim, olha, eu estou te falando isso porque eu falei em público. No dia da apresentação do relatório, eu fiz essas mesmas críticas, tanto é que votei contra o relatório. E então, ele, como delegado, né, disse que jamais teria feito as acusações que o Alessandro Vieira fez. Então, acho que vai ser complicado para o Alessandro Vieira, porque ele não tem
prova de absolutamente nada do que ele falou. Por isso, é exatamente talvez por isso, que ele está dizendo que não foi isso que ele disse, que não foi bem assim o que ele falou. Então isso pode ser bastante complicado para o senador. E o Contarato disse para mim, olha, eu não estou nada surpreso com a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Ele está exercendo o direito dele de defender a reputação que tem, né? Exato, e até no momento em que sai esse relatório, né, o Gilmar Mendes, ele até foi muito mais incisivo do que o Alexandre de Moraes, né, Chico? E agora o ministro Moraes responde diretamente com a ação e pedindo danos morais, inclusive não é um pedido exorbitante, né? Exato, boa observação, Gabi. Na hora o Xandão fica na moita, fica quieto ali e o Gilmar Mendes é que vai para a defesa. Mas eu acho que o senador Alexandre Vieira ele queria jogar para a torcida bolsonarista, né? Eu acho que tinha uma direção esse ataque mais pesado ao Alexandre de Moraes. Era a direção do voto lá em Sergipe, na candidatura dele agora em outubro. Acho que ele quis atrair, era uma isca, porque falou mal do Xandão, você já assanha ali o bolsonarismo. Então ele jogou para essa torcida, mas pode se dar mal com esse processo. E eu acho que o pedido de 20 mil de indenização é para mostrar que está mais ofendido do que querer pegar um troco de alguém, entendeu? É mais para valer. Mais um recado, né? Sim. Com certeza. E você acertou, você pegou no ponto essencial, Chico. Isso é recado para a base bolsonarista, porque ele está com medo de perder a eleição e deu resultado, viu? Porque logo depois disso ele subiu, ele ganhou pontos na pesquisa. Então ele fez de caso pensado, pensando na eleição. Sim. E já conseguiu algum resultado. Agora vamos ver na justiça como é que fica essa brincadeira, né? Talvez tenha valido a pena correr o risco para a eleição, né? Vamos ver. Vamos acompanhar. Elô, aliás, Elô que vai ter muito trabalho, é a movimentação que está ali atrás. Elô, dá para ver que tem um burburinho toda hora atrás de você. Então a gente Tava tudo calmo, Elô voltou. A notícia voltou com ela, né? Valeu, Elô. Bom ter você. Aliás, o nosso chat comemorando muito a volta da Elô Vilela aqui no nosso N2. Obrigada, Elô. A gente estava com saudade. Que bom. Eu também. Até amanhã, pessoal. Até. Boa noite, querida. E a gente falou, deu um spoiler na abertura do programa, né, Chico? O seu destaque sobre certas malas. Eu tô obcecado por essas malas aí, para saber primeiro o conteúdo delas, o que é que esse povo andou trazendo aí do Caribe. E agora apareceram as imagens, você viu? Apareceram as imagens. O Rodrigo que está aterrissando aqui. Estou aterrissando aqui. Veio de E outra, cara, por que não vem, não desce por Congonhas ou por Cumbica, não? Procura um aeroportozinho do interior. Como diria, tinha um personagem não sei se era Jô Soares ou Chico Anísio, que dizia, aí tem, só digo isso. Bom, a gente vai trazer daqui a pouquinho essas imagens, né? Já estão rodando nas redes, porque mais cedo a gente já tinha informação, né, de que as malas desse voo que vieram, o voo veio de São Martin, né, que fala, São Martin. A ilha, né, no Caribe, e aí estava o Hugo Mota no voo e outros, mas agora tem a imagem. Eu acho que a gente pode trazer a notícia completa para quem não acompanhou o urgente, né? Porque no ICL Urgente a gente trouxe Boa, Gabi. Eu atrapalhei tudo, eu baguncei tudo. De jeito nenhum, você jamais atrapalha, sabe? Você deu um spoiler bom para a gente já trazer a notícia quentíssima aqui para quem nos acompanha. Então, como adiantamos, a Polícia Federal está investigando essa entrada no Brasil de 5 malas que foram levadas neste voo em que estavam o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira. Isso aconteceu em abril de 2024 e a reportagem é da Folha de São Paulo. O inquérito está apurando os possíveis crimes de facilitação de contrabando ou entrada ilegal de mercadorias. Essas malas não passaram pelo raio-x na chegada em São Paulo e foram liberadas sem inspeção. Esse episódio aconteceu na volta dessa viagem que o Rodrigo Viana explicou aqui para a ilha caribenha de São Martinho e num avião particular que pertence ao empresário Fernando Oliveira Lima. Ouvimos muito já falar nele aqui. É o Fernandinho OIG, o dono da plataforma do jogo do Tigrinho. E apareceu na CPI das Bets e tudo mais, né?
Também estavam nesse... Aí, já A imagem, era essa aí, tá? Gabi. Mostrando agora essa imagem que acabou de ser divulgada, né? Justamente da entrada das malas sem a fiscalização no voo. Você repara que do lado direito da imagem, Gabi, tem alguém que parece ser até o piloto, ou alguém com uniforme assim de aviação. Se a gente aproxima mais a foto, a gente percebe que está com uniforme de aviação. Olha lá, tá vendo? Me parece que é isso, né, Chico? Parece que é comandante. Um comandante e tal. E ele coloca as malas ali do lado, naquela mesinha. Aliás, não é nem numa mesinha, ele está passando com o carrinho. Eu achei que ele tinha colocado em cima de uma mesa. Ele está passando com o carrinho e as malas se evadem, como diriam os delegados de antigamente. As malas se evadem da fiscalização por imagem, Gabi. O Metrópolis aqui traz a informação que foram 5 volumes levados pelo piloto José Jorge de Oliveira Júnior e que entraram no país sem passar pelo raio-x na noite dessa data, né, de abril. E esse caso aconteceu nesse retorno. Abril de 2024, né? É um local que é conhecido pelo seu paraíso fiscal. São Martin. São Martin. Pelas compras sem imposto, sem nada, pegou, levou. Então, a gente fica com essa suspeita. Por que não fazer a coisa certa, né? Isso é o que leva a gente a estar aqui novelizando essa imagem. E além de tudo, as companhias, né, não a companhia aérea, as companhias que estavam, né, envolvidas nesse voo. Você citou aí Fernandinho AIG, né, que é o dono do jogo do Tigrinho. Ele é o dono do avião. Tá claro se ele estava também no mesmo voo, se ele não estava no mesmo voo? Porque o avião particular pertence a ele. Quem estava no voo, deputados Dr. Luizinho e também o Isnaldo Bulhões, são os líderes do PP e do MDB da Câmara. Além do Hugo Mota e do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que o ICL trouxe, que assim, gosta de usar avião, né? Já andou muito nesse avião do próprio Fernandinho AIG aí. Quem se manifestou até agora foi só o Hugo Mota para a Folha de São Paulo, tá? Ele disse que cumpriu todos os protocolos e determinações estabelecidas na legislação aduaneira, só que ao mesmo tempo a gente tem essa imagem que a gente colocou na tela agora há pouco, que é do circuito de segurança do São Paulo Cataína Aeroporto Internacional, em São Roque, no interior de São Paulo. Esse aeroporto ele tem uma fama de chegar muita gente por lá que não quer passar pelas alfândegas da vida, não quer passar por raio-x. Ele é famoso nesse quesito. Claro que ele é usado também dentro da legalidade, mas a fama dele não é boa nesse sentido. Só uma correção que foi feita pela Folha de São Paulo. Essa data foi corrigida, então, tá? É 2025. Então. A gente tinha falado de 24. Abril de 2025. A gente tinha falado 24, mas a Folha corrigiu agora. Está mais quente ainda, né? Exatamente. Ou seja, exatamente um ano atrás. Abril de 25 e Aeroporto Catarina, em São Roque. É esse o nome, Chico? Catarina, São Roque, para quem não conhece, uma cidade aqui a menos de uma hora mais ou menos de São Paulo. Poxa, tem tanto aeroporto aqui na cidade. São Paulo, Catarina, Aeroporto Executivo Internacional. Ninguém quer saber de Congonhas, ninguém quer saber de Guarulhos, vai dar errado, né? E o lado holandês dessa São Martin, ou São Martin, o paraíso também da jogatina. Talvez, Cassino, e você quer comprar nova tecnologia para roubar apostadores em qualquer lugar, você vai comprar lá. Então você quer acabar com o orçamento da família, quer comprar uma máquina ou uma tecnologia de jogatina, você vai lá também. Nessa ilha, então, tem um lado francês e um lado holandês. Entendi. Então, eles viajaram num jatinho particular, quer dizer, vieram de lá num jatinho particular, vieram de um paraíso fiscal. Se foram pegar sol, eu recomendava Alagoas, Maceió, Matão Bonito, Pernambuco, Ceará. Foram longe demais, né, para pegar um sol juntos ali. Essa viagem é muito suspeita, vamos falar a real. Muito. Eles podem dizer que na mala estavam trazendo só, assim, roupa de banho. Inclusive dá para votar na nossa enquete, né, sobre isso. Acho que já está ativa a nossa enquete. O uísque da loja lá, né, que lá tem free shop. Duty free, né? O Duty free lá é famoso também, porque é um hub, assim, de Duty free do mundo inteiro. É um negócio poderoso. Agora, o que cabe isso? Explicação. Olha, eu só trouxe na minha mala isso, está declarado, está aqui e tal, e pronto. Porque são autoridades, é um senador da República. E um presidente da Câmara. Um presidente da Câmara.
O Hugo Mota respondeu, né, Gabi? Ele disse que fez tudo dentro da lei, foi isso? Tudo dentro da lei. Só que aí, a partir da divulgação das imagens, da apuração que temos aqui, tem até uma descrição, Rodrigo, que diz assim: às 21h32, o piloto passou pelo raio-x com 2 bagagens e minutos depois, por volta das 21h40, ele retornou com 7 volumes e contornou o pórtico de detecção de metais, sem submeter os itens à inspeção. E para que não aparecesse ninguém que é político carregando malas pelo canto ali, porque aí seria mais suspeita ainda. Imagina se em vez do piloto, quem estivesse carregando ali aquele carrinho fora do raio-x fosse o Isnaldo Bulhões, fosse o próprio Hugo Mota, né? Então, jogaram na conta do piloto. Leva pra gente aí as malas. Agora, eu acho que a Polícia Federal, a Receita Federal, estão dando mole também nesse aeroporto, né? Se o aeroporto começa a ser famoso por isso... Pô, que moleza os caras tiveram, né? É o lugar perfeito para passar de tudo, né? Passar de tudo. Será que tinha contrabando ali? Será que era dinheiro? Ou grana pesada de cassino. Grana? É pergunta, estamos lavado, né? São hipóteses que estão levantando. Tem direito, né, de se perguntar, porque o sujeito vai para uma viagem para um lugar desse, volta, e em vez de jogar a mala lá no raio-x, passa do lado, ou pede para o piloto ainda passar? Piloto é para conduzir o avião, não é para conduzir o carrinho de mão com bagagem, que eu saiba. Será que essa bagagem toda era do piloto? Não parece ser, né? É muita coisa para um piloto só. Né? Então, são perguntas aí para serem esclarecidas, né? Aqui a gente já tem a pergunta da nossa enquete. O que você acha que tinha nas malas de Mota, Ciro Nogueira, Dr. Luizinho e Isnaldo Bulhões? Artesanato Bulhões. Quase um trocadilho involuntário, né? Artesanato local é uma das opções. Chocolates de duty free ou algo que deveria ser declarado. Dá para votar aí na nossa enquete, já está... Olha, o artesanato lá não é forte, não é assim uma Caruaru que tem um belo artesanato. Então, eu já arrisco essa primeira... O chocolate até vai estar ali no meio das outras coisas, um chocolatinho para disfarçar. Muito bem. Olha, quem vai trazer aqui informações sobre essa história, você me quebrou completamente, viu, Chico? É o Luiz Costa Pinto. Mas antes disso, a gente tem informações sobre uma aula importante do Jamil Chad. Ontem o Jamil veio aqui e contou pra gente, né? Sobre a aula que ele vai trazer, que assim, é realmente um privilégio aprender com o Jamil Chad, que tem tanta experiência na cobertura internacional, inclusive agora publicou um livro, né? Especificamente sobre a deportação nos Estados Unidos e esse momento que vivem os imigrantes no governo Donald Trump. Então, participa junto com a gente no dia 5 de maio, 8 horas da noite. Você pode se inscrever em isln2.com.br, só o e-mail que você vai deixar rapidinho para a gente te avisar que a aula gratuita está começando. Porque os Estados Unidos atacam o mundo e o que o Brasil tem a ver com isso? A nova ordem mundial é o nome da aula que vai ser ministrada pelo Jamil Chad com a apresentação do nosso Edu Moreira. Aliás, melhoras para o Edu Moreira, né? Que fez uma cirurgia. Ele até postou já nas redes, mas está tudo bem. Mas está tudo bem, gente. A gente deseja tudo melhoras tranquilo para o Edu. E garantimos, então, a sua vaga. Não deixa de se inscrever, porque realmente vale a pena. É o assunto do momento, né? Todo dia a gente traz. O Jamil tem a capacidade de explicar o caos no mundo, né, com aquela voz de tranquilidade, né? E de uma forma didática, todo mundo entende. Porque você vai na bomba de gasolina aqui e tem um aumento que vem lá das Arábias. Então, programaço. Muito bom. Vamos chamar Luiz Costa Pinto aqui, que está louco para conversar com a gente sobre essa história. Olha, o Lula sabe das muito. Malas, porque tem informação sobre esse aeroporto, Chico, São Paulo Catarina. São Paulo Catarina é um aeroporto pouco conhecido, até para os paulistas, né? Pois é, exatamente. Boa noite, Lula, bem-vindo. Olá, boa tarde, bancada, Gabi, Rodrigo, Chico, tudo bem? Tudo bom. Eu não sei a que horas o Jamil respira. Porque é o seguinte, o Jamil, ele bate o escanteio, ele corre para cabecear, isso. Ele também é o zagueiro, né? E se duvidar, ele joga no gol. Impressionante. Eis o Jamil. Se duvidar, tá ali como técnico também comandando tudo, ele tá em todas as posições. Exatamente. Bom, Aeroporto Catarina. Vamos lá. Esse Aeroporto Catarina é o primeiro aeroporto brasileiro privado autorizado a receber
voos internacionais de jatinhos e é operado pela JHSF, né, incorporadora privada, que está no meio de diversos desses rolos que são investigados pela Polícia Federal, pelo COAF, pelo Ministério Público. Em diversas operações passou o nome da JHSF. Então, não é acaso. Quem tem um aeroporto semelhante a esse, mas que não tem autorização para receber voos internacionais, mas recebe muitos voos nacionais, inclusive de jatinhos e turbohélices de deputados e senadores e empresários do agronegócio e empresários de outros setores, aqui em Brasília é o Nelson Piquet, o guardião, né, das quinquilharias e das joias levadas do Palácio do Planalto pelo Bolsonaro e pela Michele Bolsonaro, né, e que estão sob custódia dele e investigados pela Polícia Federal, né? Então, o Nelson Piquet tem em Brasília um aeroporto semelhante a esse da JHSF, aonde pousaram esses 4 deputados. Veja bem, quando houve a correção de data aí, Gabi, Rodrigo, Chico, abril, né, de 2025. Isso. Uhum. Logo depois isso foi seguramente, tá, a viagem de volta da celebração da eleição do Hugo Mota. Exatamente. O Hugo Mota, né, tinha acabado de ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Bem lembrado. Com o apoio decisivo do líder do MDB, né, o Bilhões, né, que houve o erro né, da Gabi Varela aqui, né, o Isnaldo Bulhões, né, um ato falho. O líder... né, pois é, o ato falho. A gente sabe como são esses atos falhos ao vivo, né? O líder do PL, né, esse doutor Luizinho, né, também foi decisivo para a eleição do Hugo Mota, e o grande fiador do Hugo Mota, além do Arthur Lira, que foi o Ciro Nogueira. Então, era o voo da celebração. E a ilha de San Martin, né, ou São Martinho, é uma ilha repleta de cassinos, sobretudo na sua porção holandesa, né, do Caribe holandês, e é onde, pelo menos há uma década e meia, é um acaso, tá? O que eu vou citar aqui, mas desde que começou a ascensão política de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, é um destino muito procurado, né, pelos parlamentares, né, do centrão, da direita em Brasília, esses que gostam de bete, de bingo, de Bíblia, né, não sei o que é que eles vão pregar lá em São Martinho, né, e voltam, né, driblando essa fiscalização por aeroportos privados. Né? Então, essa é a história do aeroporto Catarina, da JHSF, que permitiu esse drible, né, no raio-x. Agora, a investigação federal desse processo, desse caso, tem que ser perfeita. Não é o rigoroso inquérito tradicional. A gente tem aí o presidente da Câmara, que estava já no exercício do mandato, driblando uma operação correta de fiscalização aduaneira. A título de curiosidade, eu estava olhando aqui enquanto o Lula estava explicando para a gente, importantíssimo, mas quais são as características desse aeroporto, que é, assim, extremamente exclusivo. Tem 24 horas de concierge, o serviço de bordo é a gastronomia do Fazano, tem academia, enfim. Dentro do aeroporto. Muita coisa. Coisa fina mesmo, né? Não é realmente, assim, um aeroporto de
que a gente viaja não é. de executiva, não. Ô, Lula, mas a gente colocou aqui a imagem na tela, me chama a atenção isso, né? E a Gabi trouxe a sequência. O piloto passa uma primeira vez, aparentemente com as malas dele, ou uma mala, né? Uma ou duas malas, não é isso, Gabi, que você trouxe aí? Isso. Depois ele retorna cerca de meia hora depois com um carrinho abarrotado com outras malas. Dá a entender que eram malas que pediram para ele transportar. Aí, ó. Você acha que isso é papel do piloto, ficar empurrando as malas ali para a turma? Né? São malas até pequenas, né? O que dá a entender que foram passar talvez poucos dias ali, 2, 3 dias, ou então eram só as malas de mão, as malas de roupa já tinham passado. O que será que havia nessas mochilas? A gente conta ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou vendo 5 volumes ali pelo menos. Mas fala, Lula. Não, isso foi talvez uma deferência, o fato do piloto estar carregando isso, né, porque tinha autoridade no voo. Sim. Né? Há aqui o terminal de aviação privada no aeroporto de Brasília, que opera semelhante a esse aeroporto. Ele é apartado, né, do terminal aéreo do aeroporto Juscelino Kubitschek, e quando você vai viajar num jatinho, num turbohélice e tal, você tem que passar obrigatoriamente pelo raio-x, a sua bagagem tem que passar pelo raio-x, e os pilotos, a tripulação que levarão você no avião, na aeronave, eles não carregam nada. Aí, ou você tem algum assessor em solo, algum funcionário dos hangares que estão servindo ao seu voo, mas jamais é o piloto ou o copiloto, ou alguns voos desses têm comissária ou comissário a bordo, né? Porque alguns voos desse, pelo tempo de voo, sei lá, 7, 8 horas, né, de trajeto entre San Martín e o interior de São Paulo, você serve até refeições a bordo, eles têm essa estrutura, né, mas nunca é a tripulação que carrega a bagagem. É sempre alguém da área de hangares. Essa imagem ela é incomum. Se de fato essa pessoa que está carregando bagagens é da tripulação, piloto ou copiloto, como parece ser, por esse broche que ele carrega no bolso. Tem o broche e tem também aquelas identificações aqui no ombro. Pode não ser o piloto, pode ser um comissário. As divisões. As divisões. Isso. Exatamente, temos que fazer essa ressalva. A matéria, uma das matérias que você leu, dá a entender que era o piloto que carregou, não é isso, Gabi? Tem essa imagem. E tem até o nome, você leu mais cedo. E tem a explicação, né, de quem é o piloto que fez aqui Estou abrindo de novo a reportagem aqui do meu. Não, enquanto você procura, Chico, rapidinho, o Luiz Costa Pinto falava e a gente mostrou aí na tela, quem estava só escutando, não sei se viu, as imagens desse hospital. Catarina, você está dizendo que é hospital. Santa Catarina, que já foi o outro ato falho, tem um hospital. Mas o aeroporto Catarina, a gente tem aí as imagens, olha, a pista numa área assim, no campo, né, no interior, e aí a área interna do aeroporto bastante luxuoso, conforme trouxe aqui pra gente a Gabi, aí as instalações, os hangares desse aeroporto Catarina. Eu estava falando aqui que é muito superior, né? Superior executivo ou a primeira classe de um aeroporto. De um aeroporto comum. De um aeroporto não, né? De um voo comum, na verdade. Porque o que aparece aqui é um serviço realmente muito exclusivo no site desse aeroporto. Esse aeroporto, ele faz parte do complexo da época que foi construído o Shopping Cidade Jardim aí em São Paulo. Era o Shopping Cidade Jardim, esse aeroporto Catarina e vários condomínios, essas fazendas não sei o que e tal, onde o pessoal, né, esse acima de 1% da pirâmide, dos quais a Débora Manganha gosta tanto, né, é essa turma que opera nesse circuito. Shopping Cidade Jardim, Aeroporto Catarina, os condomínios. São Paulo é um detalhe. São Paulo é uma imagem esmaecida pela poluição lá no horizonte. Chico tá gostando, né, Chico? Eu me divirto, eu gosto de história boa, né? Isso é uma bela história. Isso é uma crônica. Já Presidente da Câmara, cara, usando esse recurso, é muito suspeito. Gente, vou de forma mais transparente. Você tem todo direito a jogar em cassino, a ir tomar um sol no Caribe,
a viajar com o dono do Tigrinho. Você pode viajar com o dono do Tigrinho, você pode ser amigo dele. Mas, pô, pelo menos coloca as malas, o diabo das malas, para passar no raio-x direitinho, traz as notas, mostra pra gente. Porque você... Faça as coisas direito, né? Você é presidente da Câmara, não dá. Aí eu tenho lá uma votação a partir de agora, para um miserável dia de folga para a classe trabalhadora brasileira, estou na mão dessa gente. Eu estou lascado. São esses aí que estão decidindo. Não vão me dar um dia de folga, não vão dar para a classe trabalhadora brasileira, não vão. Para quê? Se nem minhas malas passam pelo raio-x, se eu vou para o Caribe a hora que eu quiser e trago qualquer mala e qualquer objeto ou dinheiro, sei lá o que for, como é que eu vou favorecer? Como é que eu vou acabar com o bet? Como é que eu vou acabar com a jogatina que tira dinheiro da mesa do trabalhador? Jamais. Até porque... Eu estou viajando com o dono do Tigrinho. É isso que eu ia dizer, porque é o dono do jatinho. Eu ando com o dono do Tigrinho. Como é que eu vou um dia pensar em acabar com a aposta? Não vou. É um bocado de esculhambação junta, viu, Lula? Ô, Lula. Não, e sem falar, assim, por último, talvez só para a gente encerrar, essa perversão por jatinho, por voo de jatinho, é uma perversão na cabeça dos poderosos brasileiros. Então, isso é mais um novo escândalo que envolve jatinhos, né, que envolve aviões, que envolve voos particulares. Isso é uma perversão, Chico, Rodrigo, Gabi. Né? É inacreditável. Vocês estão vendo como é importante a vinda do Luiz Costa Pinto aqui. A gente trouxe esse assunto, tinha acabado de sair e já trouxe uma apuração. Não, eu falei que o homem conhecia. É isso aí. Não sei se ele conhece o aeroporto. Aí já é uma outra pergunta aí já é um pouco mais... Não conheço. Catarina, não. Eu também não. O aeroporto do Nelson Piquet aqui em Brasília eu conheço, mas é um conhecimento sociológico e antropológico em meio a apurações, assim, tá? Né? Não que eu tenha usado. É isso aí. Lula, tem uma outra apuração aqui que é importante a gente trazer. Nessa semana, a gente está num momento muito importante, né? Tem a questão do fim da escala 6x1, aí também no Congresso vai analisar na quinta-feira os vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria, a anistia disfarçada, né? A oposição bolsonarista está dizendo que é capaz de ter maioria. Então, o líder do PL, do Partido Liberal da Câmara, né, o Sóstenes Cavalcante, tem dito em entrevistas que prevê até mais votos para a derrubada do veto do que para a própria aprovação da proposta anteriormente. Então, o Luiz Costa Pinto vai trazer aqui informações para a gente, porque, na verdade, o que ele não está contando, Lula, é que pode ainda faltar quórum nessa votação, e aí seria uma reviravolta, pelo menos publicamente é o que está sendo dito, né? Porque aí é vitória do governo, nesse caso. Exatamente. Então, Gabi, a gente está caminhando para uma semana em que o Hugo Mota entrega para o governo o que tinha prometido em relação à votação do fim da escala 6x1, que é a instalação da comissão presidida por um ativo deputado do PT, governista da bancada do PT, e esse tema ganhou a sociedade e é muito provável que, por ser um ano eleitoral, porque eles vêm acumulando reveses, e a gente vai falar disso já já, nessa agenda, nesse programa de governo antissocial e antipovo do Flávio Bolsonaro, da direita em geral, é possível que tenha votos para isso. Então, o Hugo Mota entregou essa parte do programa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está entregando a aprovação do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Ele está fazendo a parte combinada por ele viabilizou a sabatina, ele permitiu, sem nenhum arreganho, essa troca de senadores na Comissão de Constituição e Justiça, que deve dar uma margem razoavelmente folgada, né, de mais 3 ou 4 votos a favor
do Messias na CCJ, e é muito provável que o nome do Messias passe no Senado com mais votos do que os 45 da aprovação da recondução do Paulo Gonet para a PGR. Né? Aí vem o terceiro compromisso dessa dupla, que é os vetos. O presidente Lula, nas últimas entrevistas que deu, ele disse que não iria se preocupar com isso. O que ele fez, né, foi o papel do Poder Executivo. Vetar um PL que ele considerava absurdo e de cuja estrutura ele discordava, que é essa redução de penas para quem cometeu crimes contra a democracia, para quem tentou dar um golpe de Estado e para quem destruiu o patrimônio público. Né? Ele vetou essa redução de penas integralmente. E o papel do Senado é analisar os vetos. Agora, cabe à oposição fazer a estratégia de organizar a votação. Eu acho que o fato de o senador Davi Alcolumbre ter chamado essa sessão para o fim da tarde de uma quinta-feira anterior a um feriado de Dia do Trabalho, ele ainda pode decretar que o quórum tem que ser presencial, não admitir o quórum virtual na sessão. Se ele fizer isso, é porque ele entregou 100% do acordo e os vetos serão mantidos por falta de quórum. Agora, ainda há a possibilidade de a oposição conseguir levar a votação. Se for levado à votação, é muito provável que os vetos caiam sim, mas tudo vai terminar no Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Supremo é que irá se pronunciar sobre o teor de cada um dos casos de redução de pena e também sobre o teor geral da constitucionalidade do projeto de lei. Então, há dois pronunciamentos do Supremo nesse caso, caso os vetos caiam. Perfeito. Então, muito bem, diga. Não, era isso, está bem explicado. Muito bom, então, o Lula, acho que então vamos aguardar, ainda está muito cedo para dizer, né, como a oposição, até porque é muito cômodo, né, para os bolsonaristas dizerem, está com tudo ajeitado já. Até já estão querendo falar futuramente, se passar no Congresso, de que no Supremo Tribunal Federal isso afetaria também, né? Uma pressão para parlamentares mudarem voto, parlamentares do Centrão, né? Mudarem o voto para um voto bolsonarista. Então, a gente vai acompanhar. Importantíssima essa apuração. O Alexandre de Moraes deu uma colher de chá agora que ele liberou as pessoas mais idosas, os mais velhas, como a Dona Fátima de Tubarão, icônica Dona Fátima, que fez o serviço sujo lá no Palácio do Planalto, de triste lembrança, de triste memória. Pelo menos ele já tirou aquele discurso de que, os velhinhos da Bíblia, ele já deu uma canetada, tirou todo mundo da cadeia. Isso. Então, enfraquece um pouco, mas tende a ser derrubado. É isso. Lula, obrigada por hoje, bom ter você com a gente, especialmente com a apuração assim de última hora, né? Trazendo a experiência do Lula. Obrigado, e eu espero pegar voos para São Paulo pousando no aeroporto Catarina. Aí eu mando um recado para vocês. Aí sim, aí teremos mais e melhores informações. Como uma experiência antropológica, né, Lula? Antropológica. Como repórter, é isso aí. Valeu, meu querido, até mais. Valeu, querido. Até logo, tchau. Luiz Costa Pinto participando aqui. Mas vale uma crônica, hein, Chico? Eu gostaria de ver uma crônica do Chico Sá viajando no aeroporto. Só que primeiro tinha que te mandar para o cassino lá. Você topa ou você se recusa? Não, cassino. Primeiro cassino. E depois para passar por toda a experiência. Passar por toda a experiência. Depois volta e conta o bastidor da viagem. Mas o pior é que vão ter que dar uma verba para jogar também, porque não tem nem para isso. Não tem, né, Chico? Agora a gente vai ter que fazer essa campanha. O repórter passa na mesa da chefia e fala, escola aí. Porque eles foram com o homem do Tigrinho. Aí é fácil, Imagina a moral que esse Fernandinho OIG não tem lá, né?
A moral e também o dinheiro, né? Porque ele, E o jatinho. ele tem a associação com empresas de lá, na jogatina, ele é muito familiar desse mundo. Sim. Então os caras chegaram com muito prestígio, né? Sim. Muito bem, parece que o Igor Mello já está chegando aqui para conversar com a gente. Sobre a série? Sobre a série, né? Que ele, Juliana, Dalpiva, Shirley Alves escreveram Bandidos de Faro. Série realmente histórica, né? Ontem eu fui participar de um debate aqui em São Paulo e aí havia gente, enfim, remanescentes de presos políticos que participaram da luta contra a ditadura e uma senhora, nesse debate, se levantou. O debate era sobre outras coisas, inclusive. E falou da matéria, da série de matérias. Falou, saiu a matéria no ICL, isso é fundamental e tal. Então, preenche aí um espaço. Eu não sei se... Há quanto tempo que não tinha um volume de informação, de documentos mesmo, tão grande como é revelado agora? Assim, você tem a questão do financiamento, que é assim, uma bela radiografia. Você tem a lista de novos torturadores. Sim. Isso não é pouco para a história. Exatamente. Sabe, você reabre o Brasil Nunca Mais. Porque, Gabi, nessa série de reportagens, é isso que o Chico falou, tem uma planilha, esse Ciro Etchegoyen, ele tinha aquela... Até o Igor falou isso ontem, né? Que ele lembra vai um pouco... falar sobre isso. Ele vai falar, então não vou adiantar muito, mas só para retomar a ideia que ele trouxe de que eles tinham essa burocracia da tortura. Isso. Então tinha listagem de... Quanto é que custa? Manda o torturador tomar um café na padaria, volta com a notinha que eu te pago. E a lista dos torturadores, alguns nomes que não constavam do relatório do Brasil Nunca Mais, né? Nomes novos de torturadores que ainda não eram conhecidos, então super importante, né? Isso aí, a gente já traz esses detalhes com o próprio Igor Mello, né, que participou dessa apuração. Agora, eu quero trazer aqui um fenômeno hoje das redes sociais, que, assim, você sabe aquela expressão, Rodrigo, do telhado de vidro, né? Sim. Quando você tem telhado de vidro, você não atira pedra no vizinho, né? Não pode mais brincar, ou menos né? por aí, assim, uma coisa que minha avó costumava dizer. Agora, aconteceu algo que dá pra gente entender bem de onde vem essa frase, né? Esse ditado popular, que foi o líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sócrates Cavalcante, que fez um post para provocar ali o presidente Lula, só que esse tiro acabou saindo pela culatra, gente. Tem até uma manchete no nosso site, a gente confere o post exatamente, em que ele diz, quando você lê a palavra ladrão, você pensa em quem? Em quem? Ele fez essa pergunta... E aí, quando você desce, ele fez essa postagem nas redes sociais, quando você desce para olhar os comentários, assim, uma enxurrada de críticas. Ele pediu, né? Pediu, né? Ele pediu. Aí tem algumas respostas, assim, as mais populares, que a gente até separou aqui, né, as mais curtidas. Aí o Guilherme Cortez, por exemplo, diz, em você, como adivinhou? Trazendo a manchete, o valor total apreendido com Sócrates é de R$ 469 mil após balanço da Polícia Federal, o dinheiro que foi encontrado no flat do deputado em Brasília. Dinheiro vivo, durante né? uma operação. Boa resposta do Guilherme Cortez. O Bernardo Cotrim, nosso Bernardo Cotrim. Também o nosso homem das redes. Também respondeu ao Sóstenes? Também respondeu. Olha lá. Você me lembrou de uma videocoluna que eu gravei para o ICL, ali na rede ao lado, né? Quantos pares de Havaiana dá para comprar com os 470 mil encontrados no armário do líder do PL? Então, lembrando para o Sóstenes, quando fala em ladrão, a gente lembra, infelizmente, do próprio Sóstenes. Próprio. Fica Fazer muito fácil. Aliás, teve gente que usou até IA para essa situação, né? Tem aí? Olha aí a imagem. Essa é muito boa, Gabi. Seu Vicente. Essa eu acho que era uma das mais destacadas ali Seu nos Vicente, comentários. ali, ó, o patriota com a bandeira do Brasil atrás. E tem tem personalidade também comentando, né? Tem? Cadê? Chico Sá. Tem um tal de Chico Sá. Sempre tem. Lembro daquela bufunfa milionária que o líder do PL escondeu e até agora não explicou direito. Acho que nunca mais vai explicar. Simples assim, né? Pô. Charge também com essa história, né? Aliás, os deputados Kiko Seleguin e Mário Maurici, eles acionaram o Ministério Público Federal contra o Sócrates Cavalcante, né? Esse documento que usou como base uma reportagem que foi publicada pelo ICL Notícias, apontando inconsistências na venda do imóvel que foi apresentada pelo deputado para justificar esses
R$470 mil em dinheiro que foram encontrados pela Polícia Federal num apartamento ligado a ele. Não, mesmo que tenha vendido o apartamento, quem que você conhece... Que guarda essa quantia, que vende, né? um imóvel e aí guarda... Primeiro que vende em dinheiro. E depois que guarda, peguei o dinheiro, que bom, recebi em dinheiro. Vou ter a belíssima ideia de guardar no armário em casa. Quem faz isso? O CDB lá em 100 e tantos %. É muito inteligente isso. Quem que guarda dinheiro em casa depois de vender imóvel, Gabi? Não, olha, eu não. Ou carro, vai. Quem nunca vendeu imóvel, mas já vendeu um carro, uma moto. Mas já teve gente que guardou, né? O Flávio Bolsonaro, até um depoimento Flávio, que ele deu uma vez, ele falou, eu tinha uma coisinha guardada em casa. Uma coisinha. O procurador pergunta, e aí ele diz, quanto? 30 mil. 30 mil. Nem 30, os sócios tinham muito mais do que isso. Mais de 10 vezes, né? Mas 30 mil já causa um estranhamento, imagina essa quantia, então. É muito bom isso aqui. É realmente impressionante, gente. Agora, esses comentários, eu acho que ele não teve um assessor ali, né? Normalmente você tem pessoal da comunicação para dizer, olha, não faça isso, não poste isso, né? Alguém para conter os danos. Abafando. O famoso, agora eu se consagro. Né? Agora eu se consagro. O Milton Leite dizia, aquele jogador que chega na cara do gol e fala assim, agora eu se consagro. Aí chuta a bola lá na lua, né? Mais ou menos isso que ele fez, né? Se consagrou. Se consagrou. Quero trazer uma outra notícia aqui, gente, que é a seguinte. A primeira turma do STF decidiu tornar o pastor Silas Malafaia réu por injúria contra o alto comando do Exército. Os ministros analisaram a denúncia oferecida pela PGR, que acusava o pastor de calúnia e injúria. Os ministros Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, eles votaram para receber a denúncia de forma integral. E o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia, eles votaram para receber de forma parcial. Por quê? Eles dizem que a declaração do pastor não se enquadra como crime de calúnia. Então, por conta desse empate, o Malafaia vai responder só por injúria. Vamos lembrar exatamente o que disse o Silas Malafaia? Para a gente discutir essa história? Vamos lá. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo! Cambada de covardes! Cambada de omissos! Vocês não honram a farda que vestem! Não é para dar golpe, não! É para marcar posição! Olha, só para deixar aqui claro, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas calúnia é quando você imputa falsamente a prática de um crime, tá? Injúria quando você ofende a dignidade de alguém, o xingamento, por exemplo. Nesse caso é injúria, né? É isso? O entendimento dos ministros do Zanin e da Carmen Lúcia foi de receber de forma parcial, então por injúria. Injúria, porque ele não estava atribuindo um crime, ele estava chamando de frouxos desse jeito. Ele estava qualificando a turma como frouxa. Frouxos e tal. E aí é curioso, né? Porque eles eram tão aliados, né? Os militares, pelo menos uma parte dos militares, e essa turma golpista. E aí eles ficaram com muito ódio, os golpistas, porque os militares não foram até o fim no golpe. Só alguns, né? Só aqueles que estão condenados. O ódio deles é porque o comando militar acabou recuando na hora H e não deu a chancela para completar o golpe. E até ele faz o discurso, depois no meio ele se arrepende, que ele fala, não estou pedindo golpe, não. Mas estava, né? Era isso que ele queria dizer, né? Normalmente quem diz que não está... Por que ele teria que falar, não estou falando em golpe? Né? É porque estava falando. É curioso. E aí virou réu, então. Virou réu, Rodrigo, é isso aí. Bom, a gente vai trazer informações ainda daqui a pouquinho. Eu prometi que Igor Melo vem contar pra gente, né? A história... Falando em militares, né? De farda, falando em militares. Mas, antes disso, eu quero dar um recado. Hoje é terça-feira, muita gente já sabe que na terça-feira é dia de Precisamos Conversar. E hoje a gente tem uma convidada especial, que, como você já está vendo aí na sua tela, é a Samara Felippo. Então, hoje temos conversa de Ju Baroni, Açucena, Sara Zara e Samara Felippo. Logo depois do N2, coladinho, daqui 20 minutos você pode acompanhar o programa e a gente tem uma chamada para te contar os assuntos principais de hoje. O que te espera? Vamos assistir? Hoje no Precisamos Conversar vamos ter a convidada Samara Felippo. Ela vai explicar como o bullying é diferente do racismo. Vamos falar também sobre a não romantização da maternidade e sobre o papel da madrasta. Não perca, 19h, depois do N2. Muito importante essa conversa. Muito bom.
Belos a gente assuntos. vai acompanhar. E essa questão da Ela é mãe de 2 madrasta meninas. aí Boa. envolve até a família Bolsonaro. Pois é. Envolve? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar porque a Michele, né? Que todo dia tem rolo com os filhos dele. Mas tem muita madrasta gente boa também. Não, muita. não dá pra demonizar. A imensa maioria, Não dá né? pra demonizar, não. Que ali no caso dos filhos do Bolsonaro, eles nunca se deram bem com nenhuma madrasta. Eu não acho, o problema ali, a madrasta são os enteados. Aí também é uma tranqueirada, Fica né? aí a pergunta, né? Vou deixar para o pessoal responder. É isso. No nosso chat. Muito bem, então você acompanha o Precisamos Conversar logo depois do N2. Entra no grupo também, icl.com.br/Precisamos Conversar, que você vai receber os spoilers e ficar sabendo antes de todo mundo. E vamos sair diretamente para a nossa série de reportagens Bandidos de Farda. O Igor Melo vem de novo conversar com a gente. O ICL revelou uma lista inédita com nomes de militares que integraram o Centro de Informações do Exército, aquele órgão que teve um papel central na tortura e morte de opositores políticos na ditadura. Então, a chamada de hoje é essa. Esses nomes foram guardados e omitidos pelo coronel Ciro Etchegóin, agora acessados finalmente nessa reportagem do ICL Notícias. Os documentos foram entregues da nossa jornalista Juliana Dalpiva, né, por uma fonte que tem a sua identidade mantida em sigilo por segurança. E só 7 dos 73 militares que estão nessa lista, eles constam entre os 377 torturadores que foram identificados pela Comissão Nacional da Verdade. Então, agora são nomes novos de torturadores que aparecem graças ao jornalismo da nossa equipe. Você pode acessar essa lista completa em icl.com.br/bandidos e eu já dou boa noite para o Igor Melo trazer os detalhes dessa apuração toda para a gente. Igor, um prazer ter você com a gente de novo. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Quanto tempo, né? Acho que eu nunca tinha vindo 2 dias seguidos aqui. Algumas mas horinhas. Estar com vocês e com a nossa comunidade sempre. Bom ter você com a gente, viu? Pode voltar dias seguidos que a gente gosta. Agora, a gente quer saber aqui sobre a repercussão dessa matéria, né? Você trazendo sempre os bastidores e reflexões que são muito importantes a partir da apuração de vocês. O quão importante é a gente ter o conhecimento desses nomes, né? Que não eram conhecidos nem pela Comissão Nacional da Verdade. Pois é, Gabi, assim, uma das grandes dificuldades para apurar as responsabilidades, né, dos militares que participaram da repressão durante a ditadura era justamente saber nomes, porque eles atuavam de forma clandestina, como a gente falou ontem, atuavam muitas vezes sobre codinomes, inclusive. As pessoas que eram presas, eram torturadas, não sabiam quem estava do outro lado. E a gente não tinha nem muita ideia do tamanho desse aparato de repressão. Como você falou, toda a lista de torturadores e de pessoas ligadas à repressão apontada pela Comissão Nacional da Verdade, há cerca de 10 anos atrás, tinha 377 nomes em todo o país. Isso pega desde lá dos ditadores militares até os militares que estavam na ponta da linha torturando e matando. Então, assim, é relativamente pouca gente para o tamanho do aparato da ditadura. E agora a gente sabe, pela primeira vez, que um grupo enorme de mais de 70 militares, 73 para ser exato, passou apenas pelo CIE, o Centro de Informações do Exército, num período curto, entre ali 1969 e meados de 74. Isso aí dá uma nova dimensão para o tamanho desse aparato de repressão. E mais importante ainda do que isso, é que a gente, tendo esses nomes, a gente consegue apurar a participação de outras pessoas em crimes que a gente já conhecia. A gente conta alguns casos na matéria, por exemplo, de 2 oficiais do Exército que participaram de sessões de tortura e de interrogatórios no Estádio Nacional do Chile, pouco após o golpe do Pinochet lá no Chile, em 73, que foram enviados pelo CIE até lá, e a gente não sabia que esses militares eram torturadores até hoje, eram 2 oficiais que não tinham essa mácula. E a gente até eu fiz esse cruzamento de informações durante essa apuração, de pegar essa lista, bater contra as fontes. Fiz, por exemplo, um levantamento no Diário Oficial da União da época, da década de 60, 70, que foi bem trabalhoso de fazer, mas que a gente conseguiu encontrar
várias informações interessantes. Por exemplo, que esses militares eram remunerados para atuar nesse órgão de tortura. Grande parte deles tinha uma gratificação paga pelo gabinete do ministro do Exército, que era o chefe do Exército na época, para atuar no CIE torturando e matando. Então, assim, isso traz uma nova dimensão mesmo para os crimes da ditadura. A gratificação, me lembrou a gratificação faroeste, né? Que nos nossos tempos... É para matar também, né? Um prêmio por matar, né? O Igor, eu não tinha tido oportunidade de falar com você. Ontem, quando você entrou para falar sobre a série de reportagens, eu não estava aqui no estúdio. Então, primeiro te dar pessoalmente aqui os parabéns por essa série de matérias excelentes, né? E, além disso que você contou, está na reportagem, essa viagem, os brasileiros foram para o Chile. Olha só, Pinochet deu o golpe, havia muitos exilados brasileiros que estavam lá no Chile, e eles foram lá provavelmente para ver se buscavam alguns brasileiros ou para orientar, fazer parcerias de tortura, né? Na verdade, lá no início da ditadura do Pinochet. Agora, eu não sei se você ainda quer falar mais sobre a matéria de hoje, dessa lista, Igor, mas eu tinha uma curiosidade, que ontem até fiquei assistindo vocês conversando aqui, falar mais sobre essa família Etchegoyen, né? O chefe, né, o dono dos documentos é o Etchegoyen, o Ciro Etchegoyen. Ontem eu até citei meio rápido aqui que o sobrinho dele é o Sérgio Etchegoyen, que foi ministro do Michel Temer, não é? E tem o irmão do Ciro Etchegoyen, acho que é Léo, se não me engano, também militar. Eles são várias gerações de militares. O pai do Sérgio Etchegoyen, portanto, o irmão desse torturador cujos documentos embasaram as matérias aí do Igor e da nossa equipe, ele recebeu aquele famoso Dan Mitrione. Lembram dessa história do Dan Mitrione, que era um torturador norte-americano que veio para a América do Sul dar aula de tortura e foi recebido no Brasil pelo irmão desse Ciro. Então, é uma família vinculada a essa história, infelizmente, não é isso, Igor? Sim, Rodrigo, sem dúvida. Só para fechar um pouco essa coisa da reportagem, tem um outro ponto que é muito importante e que ajuda a jogar a luz, porque tem uma como é que eu vou dizer? Um discurso que os próprios militares adotaram que dividia a cúpula do regime dos porões, né, da ditadura, numa linha de dizer que a cúpula do regime militar não tinha conhecimento do que acontecia nos órgãos de repressão e que, de alguma forma, isso era um descontrole, isso não era uma política institucionalizada. Isso é mentira, a gente já sabe disso, tem uma série de documentos que provam isso. Recentemente, alguns anos atrás, o professor Matias Spector, que é um pesquisador importante do período da ditadura militar, inclusive recuperou um documento do governo americano relatando uma reunião onde boa parte dos presidentes militares estavam presentes e era comunicado a existência de execuções e houve a decisão de que o presidente da época, que se eu não me engano era o Médici ainda, estou falando de cabeça aqui, tinha que autorizar as execuções. Então a gente sabe que isso é mentira. Mas um outro dado que esse cruzamento trouxe, que é muito importante para constatar isso que eu estou falando, é a forma como esses militares eram valorizados internamente pela ditadura. A gente tem uma lista de 73 militares. Desses 73, a gente conseguiu identificar, a partir de uma base de dados criada pela professora Maria Celina D'Araújo, outra pesquisadora super importante sobre a ditadura militar, que pelo menos 32 receberam a Medalha do Pacificador, que é a maior honraria do Exército Brasileiro naquele período da ditadura. E eles eram... A justificativa para eles receberem essa homenagem era sempre atos de bravura. Ou seja, atos de bravura na linguagem da ditadura nada mais era do que matar e torturar. Então a gente tem um indício muito forte. A gente não pode afirmar, por responsabilidade, né, que todos os 73 eram torturadores, assassinos, mas a gente tem um indício muito forte de que pelo menos 32 eram, porque essa homenagem era dada por isso. Então, assim, é um ponto de partida até para novas investigações do Ministério Público Federal, de outros órgãos do sistema de justiça, para responsabilizar mais pessoas. Assim, grande parte deles, infelizmente, já morreu, mas tem alguns vivos ainda dessa lista. Então, assim, a gente tem um caminho agora, e aí, inclusive, a gente teve a preocupação de colocar essa lista na íntegra num infográfico na matéria. Então, quem quiser, qualquer pessoa pode ir lá e consultar um por um os nomes, até para pessoas que de alguma forma foram perseguidas na ditadura poderem identificar alguém, enfim, tem essa possibilidade lá, porque isso abre um novo caminho de apuração. E falando dessa questão da família Etchegoyen, Rodrigo, que você apontou,
assim, são pelo menos 3 gerações de militares com muito pouco compromisso com a democracia, para a gente dizer o mínimo, né? Porque o patriarca da família era o Alcides Etchegóin, que era pai do Ciro e do Léo Etchegóin, que já era um militar envolvido em movimentos desse tipo. Aí os 2 irmãos, o Ciro e o Léo, se envolveram na repressão da ditadura. Os 2 estão listados no relatório da Comissão Nacional da Verdade como integrantes da repressão. Como você falou, tem esse episódio célebre do Léo. Foi um general que atuou lá no sul do Brasil, principalmente, e permitiu, enfim, tortura e tudo mais sob o comando dele. E o Sérgio Etchegóin é uma figura que acaba passando meio batida na nossa política atual, mas ele foi um dos principais artífices do golpe contra a presidente Dilma. Sim. Ele era um dos principais aliados e articuladores do Michel Temer, né? Ele fazia parte do alto comando do Exército naquele momento em que o general Vilas Boas intimidou o Supremo Tribunal Federal para manter o Lula preso. Então, assim, ele era desse mesmo grupo político, dentro das Forças Armadas, do Vilas Boas e de outros generais de alta patente, que pressionaram pelo golpe contra Dilma e viabilizaram a eleição do Bolsonaro. Então, assim, é um cara que hoje em dia está praticando atos contra a democracia brasileira, na 3ª geração dessa família, né? Que mostra muito que as Forças Armadas, a alta cúpula das Forças Armadas, acaba sendo uma casta que tem muito pouco apreço pela democracia. Acho que a gente pode falar isso, né? É um dos inúmeros casos. Exato. Aqui só para esclarecer para quem nos acompanha, porque muita gente pergunta, né, desses mais 70 nomes que foram divulgados aqui na nossa reportagem. Dá para acessar? E por que a gente não está colocando o nome aqui na tela? Porque são 73 nomes. Tem uma lista que, quando a gente acessa, tem 8 páginas, então você vai passando na seta ali para o lado para poder ver o nome exatamente, a identificação também desse militar, né? Enfim, as honrarias que eles receberam na ditadura e tudo mais. Então, tá tudo no portal, né? Está especificado na reportagem. Eu não sei se vocês ainda querem... Não, eu ia comentar só uma coisa muito rápida, que o Sérgio Etchegóin, que portanto é sobrinho desse Ciro Etchegóin, dizem que ele não perdoou a Dilma e partiu para o golpe, entre outras coisas, que o pai dele e o tio foram colocados como torturadores na Comissão da Verdade. E aí a Comissão da Verdade foi patrocinada no governo da Dilma. Foi instalada na... Então ele tinha um ódio absoluto da Dilma por ter colocado o nome do pai e do tio, da família dele, portanto, na lista de torturadores, e ele partiu para o golpe, ajudou a dar o golpe contra a Dilma também. Muito bem. Eu quero trazer aqui, ainda aproveitar a presença do Igor Melo junto com a gente, para falar de como medidas do Cláudio Castro com o Banco Master comprometeram as aposentadorias e pensões de servidores em até 99%, gente. Tem uma matéria hoje que eu recomendo que vocês leiam no nosso site, do Gabriel Gomes, trazendo um exemplo, que é a Mauricéia Santana, uma pensionista de 60 anos do Rio Previdência. Ela estava esperando um rendimento mensal de cerca de R$5.000 de aposentadoria, só que por conta desses descontos, né, vinculados a empréstimos do Credit Sexta, e foram sucessivos descontos, esse é um cartão dos servidores administrado pelo Banco Master. A realidade é que, assim, gente, estamos colocando já na tela, em dezembro de 2025, a Mauricéia recebeu R$58 de pensão. Meu Deus. 58. Olha, isso em vermelho são todos os descontos do contra-cheque da Mauricéia Santana, de 60 anos, de dezembro. Então, assim, é realmente impressionante, né? Para ter uma ideia de quanto que foi tirado dessa senhora, né? Uma aposentada. Igor. Gabi, assim, eu acho que dá para a gente afirmar que de todos esses governos e políticos enrolados com o caso Master, o governo Cláudio Castro é disparado o que mais fez para ajudar o Daniel Vorcaro, né? Porque cada enxadada é uma minhoca, cada história que você vai apurar, e eu tenho feito essa investigação também em paralelo com a série Bandidos de Farda, tenho até um spoiler para dar agora, daqui a pouco. Cada ponto que a gente vai olhar, a gente descobre um absurdo, assim. Isso que essa matéria excelente do Gabriel Gomes traz hoje é muito parecido com o escândalo do INSS. São aposentados, pessoas que têm uma situação muitas vezes de vulnerabilidade, que estão tendo descontos absurdos nos seus salários. Assim, esse caso é extremo, de R$58
salário líquido, mas assim, as informações que chegam é que esses descontos imensos são generalizados. Assim, eu tenho uma familiar que é servidora do Estado, que já me falou disso, que colegas aposentados estão desesperados sem ter como pagar as contas por conta desses descontos. E assim, existe inclusive a dúvida se todo mundo que está recebendo desconto de fato contratou esses empréstimos, porque existe uma suspeita que ainda não está comprovada, e até o deputado Flávio Serafini, que teve hoje no N1, fala disso, de que inclusive tem gente que está tendo desconto sem ter contratado de fato o empréstimo. Assim, é muito grave esse caso, é muito grave mesmo essa situação. E, assim, coincidência ou não, o governo Cláudio Castro, que foi o mesmo governo que repassou pelo menos R$1 bilhão da Previdência dos servidores para o Banco Master, que fez um aporte de mais de 200 milhões no Banco Master através da SEDAI, a Companhia de Saneamento, também deu um monopólio para a Credit Suisse atuar dessa forma junto aos servidores. Assim. É tudo muito suspeito. A gente tem então um dirigente da Rio Previdência já preso por conta desses possíveis crimes cometidos na administração Cláudio Castro em relação ao Banco Master, e provavelmente não vai ser o último caso de gente presa por causa disso, porque assim, é tudo muito escandaloso, sabe? É escandaloso, e assim, o nosso chat completamente chocado com o contra-cheque que a gente mostrou dessa senhora. Igor, eu vou me despedir de você, mas não sem te perguntar, porque eu vi que você soltou aí a seguinte frase. Também. Tem um spoiler aí. E assim, de olho também. Fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira, né? Então conta pra gente. Eu tô aqui na correria, finalizando uma apuração importante sobre essa relação de Cláudio Castro e Banco Master, de administração Cláudio Castro e Banco Master. A gente teve acesso a um lote grande de documentos também, enfim. Se tudo der certo, e eu e o Chico Alves formos ajudados pela sorte, amanhã está no site. Opa! Eu posso dizer que é uma bomba, assim, é uma coisa bem grave também dessa relação entre o governo Cláudio Castro e Banco Master. Assim, a gente teve acesso a documentos bem importantes. Então vou sair daqui do ar, vou voltar para computador, para minha matéria aqui, para poder finalizar, e amanhã quem sabe amanhã eu não estou de novo aqui com vocês. Opa, isso aí. Quero acordar com essa leitura. Igor, então assim, vou me despedir de você por um bom motivo, para você poder se debruçar hein, nessa apuração, nessa reportagem de fôlego que vocês esperam trazem amanhã pra gente. Muito obrigada pela sua presença aqui no N2 mais uma vez, a gente se vê de novo em breve. Valeu, obrigado, Igor. Boa noite, querido. Valeu, gente. Opa, estava no meio da frase. O diretor tá com o dedo rápido. Vai trabalhar, Igor. O Igor que amanhã... Eu gostei desse spoiler que ele trouxe aqui, né? Eu não deixei passar essa, não. O Cláudio Castro não escapa desse escândalo. Ele conseguiu até agora, né? Porque ele coloca quase R$1 bilhão lá e tem escapado. Tá na moita. Mas... Tá na moita. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Vamos lá. Bora colocar aqui na tela, então, pessoal. O que você acha que tinha nas malas de Mota, Ciro Nogueira, Dr. Luizinho e Isnaldo Bulhões? Algo que deveria ser declarado, 82%. Chocolates Duty Free, 9%. Artesanato local, 9%. Então aí a opinião, a voz do povo. A voz do povo de olho na mala. As malas, né, de Ciro Nogueira, do Hugo Mota e também do Isnaldo Bulhões e do Dr. Luizinho. Bilhões. Esse ato falho... Ficou marcado. Ficou, não vai ter como tirar essa da minha biografia, não. Bom, vamos nessa então, pessoal. Ainda trazer aqui o nome de quem nos acompanhou. Isso que eu ia falar. Né? Ana Luísa, Mauro Abreu, José Mendonça, Ruth de Fátima, Francisco Cruz. Para só então agradecer a todo mundo e dizer para vocês não saírem daí, porque agora Precisamos Conversar com a Samara Felipe. É isso aí. A gente acompanha a partir de agora. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba, em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão
é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.